noite, professora. Em relação ao trabalho que a gente tem que realizar, a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino-aprendizado, ensino e aprendizagem, é exatamente o que eu trabalhei no artigo do TCC, agora da graduação de inglês. Não tem como a gente ensinar um aluno sem avaliar o conhecimento anterior dele. Porque o aluno ele já vem com a sua bagagem cultural, né? Todo o seu contexto social, tudo que ele aprendeu durante toda a sua vida. E esses conhecimentos já estão internalizados. E a partir dele que a gente consegue construir outros conhecimentos, né? Com a ajuda do professor. Eu trabalhei aqui a inter-relação professor-aluno no meu artigo. Segundo o psicólogo Russo Vygotsky, que buscou entender a influência da comunicação no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, considerando o contexto social de cada um, particulariza o processo de ensino e aprendizagem na expressão Aubuchenier, um termo próprio do seu idioma, e ele coloca aquele que aprende e aquele que ensina numa relação de reciprocidade. Então, a base são as relações interpessoais, né? Entre, no caso, o professor e o aluno, para internalizar as regras, os papéis, os valores, os comportamentos, né? Tudo isso são signos e símbolos culturais que tanto o aluno quanto o professor já carregam dentro de si. Paulo Freire também diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, nesse sentido, o aluno passa de um mero receptor passivo para um sujeito ativo, né, e consciente de sua aprendizagem, e que interage com o professor na construção do saber. Por isso, esse texto que a senhora passou também é muito importante sobre a produção de conhecimento através dos projetos. Os projetos, né, o próprio aluno, as crianças, os estudantes levantam problemáticas, né, e através do que eles já têm de bagagem, o professor vai trabalhando suas potencialidades. Também de acordo com a abordagem construtivista, segundo Cole, em 1995, ele nos diz que o indivíduo aprende quando ele consegue apreender um conteúdo e formular uma representação pessoal de um objeto da realidade. Esse processo é determinado por experiências, interesses e conhecimentos prévios que presumivelmente possibilitam a compreensão da novidade. Desse modo, não só modificamos o que já possuímos, mas também interpretamos o novo de forma particular, para poder integrar o nosso. Será sempre a capacidade do sujeito para assimilar os conteúdos trazidos externamente que definirá a sua evolução cognitiva. Então, o aluno já tem a sua bagagem prévia e vai depender da capacidade dele de internalizar esse conteúdo. Esse termo internalização é um termo utilizado por Vygotsky, onde o aluno ele se apropria, e o que significa que ele traz para dentro de si o conhecimento, né, através desse processo de internalização. Os significados são criados pelo meio social existente, dele provém, devendo ser assimilados e interiorizados de acordo com cada pessoa. O processo de internalização é fundamental para o desenvolvimento psicológico do indivíduo, pois é por meio dele que os significados do meio social externo são assimilados, possibilitando o aparecimento de novas funções mentais mais complexas. Então, se não houver essa assimilação do conteúdo que o professor está passando, essa interiorização, não vai ter aprendizagem. Vai ser mera informação. E hoje em dia,
o professor ele não transmite informação mais, ele gera o conhecimento através dessa bagagem prévia dos alunos. Então, é muito importante que o professor queira entender mais do seu aluno, da sua vivência, do que ele já traz de conhecimento prévio, né? Podendo usar os projetos agora para trazer novos conhecimentos. Para finalizar, Vygotsky ele fala de 2 níveis, pelo menos, de desenvolvimento no processo de aprendizagem, que são os níveis real e potencial. O real é aquilo que o aluno já tem, já traz como bagagem, e o potencial é o que o sujeito consegue realizar com a ajuda dos outros. Então, é nessa zona que o professor trabalha, tentando potencializar o conhecimento e torná-lo, esse conhecimento novo, em conhecimento real. Aí a senhora pede para respondermos as perguntas. De acordo com a charge, quais atividades eu faria com os alunos? Eu dividiria a classe, como segundo a charge, eles iriam estudar as regiões Nordeste e Sudeste, e nós já sabíamos que tinham 2 alunos cada um de uma região. Eu dividiria essa turma em dois grupos, né? O Raimundo representando o Nordeste e a Marina representando o Sudeste. Então, a partir desses 2 grupos, a gente traria num bate-papo os conhecimentos prévios que eles já tinham, né? Do sotaque, como é que fala, as características, curiosidades, e depois os grupos fariam pesquisas para saber mais sobre as regiões. E como seria a avaliação deles? A partir desse grupo de discussão, dos conhecimentos que eles trariam, das questões que eles levantariam, das curiosidades. Seria assim, olhando mesmo a participação dos grupos. É isso aí. Obrigado, professor.